gravar de figurinha? Ou vocês não tinham álbum? Eu era do RBD. Era muito bom. R... RBD. Rebelde. Ah, tá. RBD. Parece que... Guardem os álbuns da Sangue Fundo, vai valer. Ok, pessoal, tu tava enrolando aqui até 10h30. Ah, Saí de casa, casei, quando eu voltei, minha mãe tinha jogado tudo fora. Maria, tá valendo horrores, né? Autografado da Sandy Júnior. Vamos fazer nosso gerenciador de figurinhas e aí a gente pode colocar todas as coisas que a gente viu no agiota e um pouquinho mais dentro deles para ficar bem divertido. Então bora lá. Vamos criando um projetinho novo. Projetinho novo. Vai ficar na nossa pasta semana 6, episódio 1, figurinhas. Figurinhas. Então, ao invés de vocês virem fazer, como aqui é mais pra gente martelar aquilo que a gente já viu nas... Amanhã vai ser matéria nova, tá certo, pessoal? Então hoje a gente vai usar mais para tirar dúvida, mas amanhã a gente anda mais na matéria. Então vamos aproveitar a aula de hoje para perguntar e colocar tudo que a gente precisa, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui... Gostaria de lembrar uma coisa para vocês. Eu faço tudo numa classe só para facilitar que as coisas estejam... que seja fácil copiar e colar e mandar para vocês e vocês continuarem. Mas hoje eu vou fazer em classes separadas. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos pensar no nosso escopo para a gente imaginar o que a gente tem. Imagina que você está no colégio e você percebe que todo mundo tem álbuns de figurinhas e está a maior febre e você quer intermediar a troca de figurinhas. Então você vai ser a pessoa que vai conectar as pessoas que têm figurinhas para serem trocadas e, claro, você vai cobrar figurinhas para que isso aconteça. Então você tem clientes, que são as pessoas, e as pessoas têm figurinhas. Para simplificar, vamos pensar num álbum só. Pode ser copa, pode ser o que for, tá? Então, as nossas figurinhas, elas têm... O que é que as nossas figurinhas têm? Pode ser um número. Um número e... normalmente era por número. Então, nossa figurinha é um número. Então, as pessoas, existem clientes, os clientes têm figurinhas. Vamos deixar isso um pouco mais interessante? Vamos imaginar que existe um conceito de álbum, onde o álbum já tem todas as figurinhas e eu posso verificar quais figurinhas estão ou não estão no álbum, faltando ou não estão faltando no álbum. Então vamos começar a seguinte coisa, vamos criar o álbum. O que é que um álbum tem? Uma série de figurinhas. E uma figurinha tem um nome e tem um número. Combinado? Então bora lá. Vamos criar aqui uma nova classe e a nossa... É figurinha mesmo o nome? Card. Não, qual é o nome da entidadezinha? Aqui, não é figurinha. É figurinha. Álbum de figurinhas. É figurinha, então. Então vai ser a figurinha. Figurinha é o nome da minha classe. Tá aqui a minha... Então vamos lá. Aqui é a nossa figurinha. A nossa figurinha aí tem um ID, que é o inteiro. E tem um... Figurinha tem nome? Ah, tá. Então vamos usar esses daí que a gente consegue colocar mais informação para processar. Figurinha tem um nome e tem um ID e tem um nome. Para a gente o mais importante é o ID. Ok, agora a gente vai para o nosso construtor. Figurinha. Vocês já viram que dá para fazer o construtor automaticamente, né? Então, refactor. Não, generate. Então, vamos gerar aqui o nosso construtor. Nosso construtor recebe o ID e a string. Eu quero que ele utilize os dois como parâmetro. Ok, beleza. Tem o construtor.
Existe mais coisas entre o céu e a terra que a gente pode imaginar. Ok, só pra gente relembrar tudo, vamos colocar esses carinhas como private e fazer os gets e os sets, para não trabalhar com eles diretamente. Tá? Então, a partir de agora eu não consigo mais fazer figurinha.id. Vou ter que utilizar os gets e os sets. Como eu posso fazer isso? Eu vou fazer isso. Eu quero gerar, vou gerar os gets e os sets. E aí eu quero gerar os gets e os sets do ID e do nome. Ok. Pronto. Get ID, set ID, get nome, set nome. Como figurinha... Figurinha tem um ID e tem um nome. Pronto. Classe figurinha está pronta. Basicamente ela só faz para empacotar os valores. Diz, Flor. Tá gravando aqui? Tá gravando ali. Craquete. Deixa eu ver. Sim. Bolinha vermelha significa... Estamos gravando. Falei no ar-condicionado. Bolinha vermelha significa que estamos gravando. Diz, querido. Não é besta. Quando seleciona tudo, aí dá tab, aí vai dentro de todos, né? Certo. Mas qual tecla eu aperto para voltar? Shift Tab. Aqui você empurra eles para frente. Shift Tab desempurra. Desempurra não existe. Ok. Figurinha está pronta. Próxima coisa que a gente pode ter. As nossas figurinhas, elas estão em álbuns. Será que a gente vai colocar o conceito de álbum ou já direto os clientes? Vamos embora pro álbum. Então, vamos lá. Pô, meu bem, você se auto-garantiu demais. Então, vamos aqui. Será que eu tenho gerar to string? Não pode. Isso daí. Gerar. Gerei o to string. Vou utilizar o ID e o nome. Como é que eu vou fazer? Concatenando. Exato. Ele já imaginou o que eu queria. Será que não dá de vista aí? Cara, isso daqui é demais. Ok, salvo. Professor, a partir de agora, eu vou fechar os olhos e só usar os atalhos. Faça. Tem que ser no bloco de Não. A gente tem essas coisas para nos ajudar, porque ela não faz sozinha. Você tem que entender o que está sendo feito. O que ela vai fazer é poupar o seu trabalho. Oi. Ele transformou logo em override. Não, é porque é o seguinte, isso daqui é uma tag de marcação que te indica que esse método toString já vem do pai. No caso aqui, tudo em Java deriva de objeto, tudo é um objeto. Então, todo objeto tem um método toString. Se você não fizesse isso, se você não criasse o toString da figurinha e mandasse mostrar a figurinha, ele usaria o toString do pai, que é mostrar o endereço de memória. Então, quando você está fazendo isso, você está sobrescrevendo, overwrite, sobrescrevendo o método toString do pai, uma tagzinha de marcação. Aí o conceito que eu achei foi que rastreia se os pontos do código de uma classe sobrescrita foi alterado ou removida. Então, quando você altera uma classe sobrescrita, ou seja, uma classe filha, você está dizendo, olha, eu não vou utilizar o toString do pai, eu vou sobrescrever o toString do pai. Seja sobrescrevendo para mudar o seu comportamento ou para anular o seu comportamento. Tá? Então, isso daqui é uma marcação para nos ajudar a rastrear o que é que eu estou fazendo. Quando a gente chegar em herança, vai ficar mais óbvio isso. Então, figurinha, confere. Vamos agora para o próximo. O próximo é quem? Álbum, vamos fazer o álbum aqui. Cadê? Então, no meu código fonte, eu vou criar uma nova classe que se chama álbum. O que é que o nosso álbum tem? Tá. Mas como o nosso álbum é um vetor, uma lista de figurinhas. Então, bora lá. O nosso álbum tem um array list de figurinha. Lista. Aí, ó. É o nome. Vai, importa. Cadê? Importa. Importou. Uma lista de figurinhas. Vamos para o construtor. Generate constructor. Ok.
Tudo bem. Só que eu não vou receber a lista vindo de fora, porque como a lista é minha, não é alguém que vai criar e me entregar. Eu vou criar a minha lista. Não, vou deixar assim. Tá? Vou deixar assim. Algum método para o nosso álbum? Não. Sei. Como é que eu insiro as figurinhas no álbum? Não é tudo. Eu poderia inserir figurinha. Tudo bem? Então, eu poderia inserir figurinha. Para inserir uma figurinha, eu preciso de... eu preciso de uma figurinha. Preciso de uma figurinha para inserir a figurinha. Public void. Tem problema de eu inserir figurinhas duplicadas no álbum? Não dá para inserir uma figurinha duplicada no álbum. Então, o álbum... então vamos lá. Poderia ter um método de trocar figurinhas. Tá. Não posso colar uma em cima da outra. Tá? Então, a gente começou com uma ideia e acabou chegando em outra. Tem que ter Porque ou eu estou criando um local lógico onde eu vou inserir as minhas figurinhas e não pode ter repetição, ou eu estou criando uma coisa que vai ser o meu pacote de figurinhas e pode ter repetição. O card seria mais fácil, assim, seria um conceito diferente. A gente não está usando a ideia de certo ou errado. A gente está refletindo em cima da construção do que a gente quer. O álbum, ele é um vetor que vai ter as figurinhas e não pode repetir. Então, certo. Tem a mesma figurinha na lista. Tudo bem. E o card? E o card... É um pacotão de figurinhas. E aí, como é que vocês querem fazer? Eu acho que o álbum é mais... o álbum é mais Tudo bem. Então, vamos ver aqui, né? Será que eu consigo inserir uma figurinha no álbum? Como é que eu faço para inserir uma figurinha nesse álbum? Tem que... já tem. Tudo bem. Então, Não, primeiro pega o ID. Não, faz o for na lista. eu verifico se nessa lista já tem essa figurinha, se não, eu adiciono. Imaginando que eu não estou misturando RDB com Copa, né? Tudo bem, vamos simplificar. Oi. Tem algum comando tipo append do jogo? ADD? ADD ponto e não tá isso. ADD ponto e aquilo que você quer inserir. Ok? Então, pessoal, eu queria só lembrar uma coisa para vocês. A gente está fazendo aqui do modo mais bruto e simples possível. Sempre tem formas muito mais otimizadas de fazer. Mas antes de aprender as técnicas ninjas de espada, eu tenho que aprender a não se cortar com a faca. Tá certo? Então, a gente está fazendo aqui do jeito básico para fixar o conceito de laço, fixar o que é um objeto, fixar o que é um construtor e tudo mais. Aí, conforme o tempo for melhorando, aí você vai ter a tentação de dizer: Vale, por que você não me ensinou isso antes? Por que eu fiz aqueles milhões de for se a gente tinha uma forma mais otimizada de fazer isso? Primeiro a gente aprende o básico para poder se sentir seguro aprendendo multiplicação. Primeiro você aprende a somar. Então bora lá. Para cada figurinha fig em lista, para cada figurinha na lista, se fig.getId for igual a figurinha.getId, tá certo isso? Essa variável é igual a da lista. tá certo. GetID é um inteiro e getID é um inteiro. Eu posso fazer comparação entre dois inteiros com igual a igual? Não, tem que ser. Equals é para string. Inteiros eu posso fazer igual a igual. O ID é inteiro, então aqui eu posso. Mas se eu quisesse usar o equals, não teria problema nenhum, ele também funciona. Será que funciona? Funciona não. Inteiro não tem equals. Tem que ser igual a igual. Se os dois têm o mesmo ID, então, você não vai conseguir inserir essa figurinha nesse álbum, porque ela já está boolean, já está repetida. Feio. Figurinha repetida. Se eu sair do for,
Então, lista.add, o quê? Figurinha. Ok. Isso daqui é mais para a gente relembrar aquilo que a gente já fez, né? Public boolean remover figurinha. Aqui eu só preciso do ID. Eu acho que aqui eu... Ah, tá. Ué, tem alguma coisa errada. Tá faltando um return. Ah, tá. Se eu conseguir adicionar, então eu... Tá faltando aqui só um... Faltando aqui só um negocinho. Return true. Tudo bem. Remover figurinha. Para remover eu... Preciso saber se ela tá lá. Se ela estiver lá, eu... Pufs! Papoco ela. Para todas as figurinhas... Não, já foi. Para todas as figurinhas, se a figurinha tiver esse ID, então eu remove. Como é que eu removo? Lista.remove. Remove. Posso passar o objeto. Cadê o objeto? O objeto se chama fig. Nosso objeto é o objeto fig, que eu estou tirando da lista. Remova fig e retorne true. Se eu sair do for, então false. Salt. Feio. Figurinha não encontrada. Ok, já consigo remover. Bora pro toString. Será que eu consigo toStringar esse bicho também? Gerar toString utilizando o array. Não é possível, né? Ah, tá. Ele vai mandar a lista de cara. Só que eu não quero imprimir a lista, assim. Eu quero imprimir elemento por elemento, que são minhas figurinhas. Então, vamos nós. Como é que a gente pode fazer? Montando as nossas listas, né? Então, string saída recebe vazio para cada figurinha fig na minha lista. Se você quiser lembrar desse ponto lista, eu vou imprimir a figurinha. Não, eu vou concatenar a figurinha na saída. Saída mais igual a fig. Saída mais igual a fig. Vamos fazer assim, entre parêntese, espaço, depois parêntese, chaves, espaço e no final eu retorno saída mais outra chave fechando. Vamos só voltar lá nas nossas figurinhas e ver o toString dela, só para compactar. Aqui tem muita informação. O que eu quero mesmo é apenas this.getID mais this.nome. Ok. Porque senão fica difícil de enxergar as coisas. Beleza. Tenho as figurinhas. Tenho o álbum. Tenho as figurinhas e tenho o álbum. Tem as figurinhas e tem o álbum. O que é que a gente cria agora? Será que eu preciso também de um card? Como assim, cara? Card, um pacotão de figurinhas e eu tento inserir essas figuras no pacote. Qual a função? Não sei, tô perguntando. Você poderia pensar que você tem um pacote de figurinhas, você preenche o álbum e você vê as figurinhas que sobram. O pacote vai ser sortido, né? Pode ser. Então eu ia começar adicionando todas as figurinhas que eu tenho No card, depois tenta preencher o álbum e aí vê o que é que sobrou no card. Né? Vamos ver, vamos tentar. Vamos lá. Criamos o card. Projeto Source New Class. Aqui vai ser o nosso card. Ok.
Pacotinho. Pacotinho. Aí, porque o card pode ser um bolão também, né? Bolão era o que a gente tem que usar? Bolão. Card é de Yu-Gi-Oh! Ah, card, é verdade, card é carta. O nome não tá legal, não. Coloca pacotão. Pacote, bolo, refatorar, rename. Eu boto um pacote, Pacotinho, mas pacotinho é só... Mas tudo bem, mas você pode juntar vários pacotinhos. Como é que eu chamo? Claro, poderia ser só uma lista de figuras. Tudo bem? Mas o que eu quero é poder lidar com essa lista de figuras, seja preenchendo o álbum, seja adicionando outras cartas. Então, eu quero um conceito de uma lista de figuras que eu posso trabalhar com ela. Vamos criar um nome para isso? pacotinho completo. Pacotinho completo do meu coração. É. Só as figurinhas prateadas do Sandy Júnior, aquelas que tem um glitterzinho atrás. A figurinha dos ganhadores da Copa. Pacotinho. Pacote, pacotão. Deck. Professor, deck é onde meu pai faz o churrasco. Deck, mas deck... Ah, é porque eu estou escrevendo em inglês, porque em português é D-E-Q-U-E. Os outros a gente está fazendo em português? Tá. Quais são os nomes? Figurinha e álbum. Então aqui vai ser deck. Então bora lá, vamos fazer tudo em português. Cadê? É o que eu estou querendo fazer? Renomear. Porque como deck tem uma letra deck, mas deck é muito feio assim. Pacote, vai ser um pacote. Tudo bem, pacote ficou sucesso. O que é um pacote? O que é um pacote? Mas assim, o que é que um pacote possui como atributo? Uma lista de figurinhas. Então bora lá. Mesma coisa do álbum, né? Só que a forma de utilizar é diferente, porque no deck eu posso ter repetição e num álbum não tem repetição. Depois que você cola do álbum, você consegue remover do álbum? Às vezes Não era para ter remover do álbum. Colou, morreu. Você sabe porque foi com um cuspezinho de leve, só para ela não cair. Só um durexzinho ali lá em cima, só para segurar. Então bora lá. Pacote. Pacote eu tenho um array list de figurinha. Array list de figurinha. Lista também. Bora lá. Alt Enter. Construtor. Construtor. Generar. Ok. Recebo a lista, pode ser nula, vazia, ou pode não ser. Mas vamos lá. O que é que eu tenho como ação dentro do meu pacote? Adicionar figurinhas. Adicionar, remover. Adicionar eu posso roubar lá do outro, né? Trocar seria no pacote. Não. Seria nas pessoas. Verificar duplicados. Se colocasse no álbum, aí sobrava, aí você poderia trocar. Tudo bem, então eu poderia... método legal. Public preencher álbum. Preencher álbum recebe um... álbum. É álbum o nome? Álbum. Então como é que eu preencho um álbum? Eu vejo as figurinhas que eu tenho, aí eu verifico se está faltando essa figurinha no álbum. Se estiver faltando, eu retiro da minha lista do pacote e adiciono no álbum. Então vamos lá. Tá faltando algum método do álbum para mim? Por exemplo, seria muito útil se eu pudesse procurar se a figurinha está lá. Eu não tenho esse método no álbum, não é verdade? Procurar figurinha. Mas quantas figurinhas mudam no pacote? Não sei. A gente não estabeleceu isso, não. Eu tenho uma lista de figuras e eu posso chamar a partir do meu pacote para encher álbum. E aí vai sobrar no pacote o que não tiver ido para o álbum. É isso que a gente imagina que vai acontecer. Tá? Então, eu posso encontrar. Find, não.
Encontrar. Remover, inserir. Eu vou ter que encontrar figurinha, passando o ID para cada uma das figuras. Só que encontrar figurinha me retorna a figurinha. Então, se eu encontrar uma figurinha com esse ID, então o que é que eu faço? Retorno a figurinha. É a impressão minha está se tornando um pouco mais simples, entendeu o que a gente está fazendo? Tá, né? Se por acaso eu não encontrar a figurinha, então eu retorno. É uma figurinha. Figurinha não tem valor falso. Retorno nulo. Ó, o pessoal aprendendo, estudando, se garantindo. Vai tirar tudo 10. Bora lá. O que foi? O Wendel mandou. Te dá uma bolsa aí. Ó. Quer? Vamos lá. Se eu encontrei, retorno a figurinha. Se eu não encontrei, retorno nulo. Sucesso. Já tenho como. Como é que eu volto para onde eu estava? Eu não lembro qual comando que eu uso. Tá. Para voltar para onde eu estava. Ctrl Shift Backspace. Voltar para a última posição de adição. Preencher álbum. Então, para preencher álbum, eu ando por todos os elementos da minha lista. Se está faltando no álbum, então, eu insiro no álbum e tira da lista. Então, bora lá. Para vocês é estressante isso, de eu sempre perguntar o que fazer? Não. Tá, tudo bem. Igreja Anatomy é assim. Hã? Igreja Anatomy. Tá. Tudo bem. Para cada figurinha fig na minha lista, se álbum ponto encontrar figurinha fig.getID, eu insiro se eu conseguir ou se eu não conseguir encontrar? Se não conseguir, porque se não conseguir tá nulo. Se eu não conseguir encontrar a figurinha, é porque encontrar a figurinha me retorna a figurinha, né? Se encontrar figurinha for igual a nulo, é porque ela não existe. Então eu adiciono. Então eu vou adicionar fazendo álbum ponto inserir figurinha de quem? De pacote. Cadê o objeto que eu vou inserir? Fig. Aqui. E agora o que é que eu faço? E remove Do pacote. Lista ponto erase. Mas aqui eu acho que a gente vai ter um remove, né? Remove objeto o fig. Eu tenho quase certeza que isso daqui vai dar um problema de concorrência, que eu estou percorrendo a lista e removendo à medida que estou percorrendo a lista. Tenho quase certeza que isso daqui vai dar problema. Acho que a gente já viu isso uma vez. Como é que eu faço para a gente não ter esse problema? coloca o set. Porque percebe que quando eu removo, eu mexo com os elementos que estão na frente. Quando eu removo do começo, removi o primeiro elemento, aí eu estou baldeando a lista. Como é que eu faço para... Só não usar o remove. Mas aí eu tenho que tirar esses caras daqui. Então, Deixar nulo. deixar nulo Deixar nulo lá, não? Lá no pacote. é uma possibilidade. Mas aí... Não resolve, não? Não. Então, assim, quando você tem que resolver... O que pode acontecer? Faz de conta que nenhuma das figurinhas do meu deck tem no álbum. Então, eu teria que andar pela lista, ao mesmo tempo que removo os elementos da lista. Então, se eu remover o elemento 0, pode mexer com o elemento 1. Então, a forma mais fácil de fazer isso é andando de trás para frente. Tá? A forma mais fácil de fazer isso, porque se eu pego o último elemento, eu posso tirar ele sem problema nenhum e inserir no meu álbum. E o antepenúltimo, tiro e insiro no meu álbum. Porque se eu for do começo para o fim, na hora que eu mexer e remover o primeiro elemento, eu estou mexendo com o segundo. Porque eu vou estar puxando todos os elementos. Então, do último não muda. Não, porque na hora que você remove o último, você está fazendo só o quê? Não está mexendo com ninguém. E você removeu o penúltimo, o último não veio pra penúltimo. Mas eu não já analisei o penúltimo, então não tem perigo de eu tentar inserir ele. Ah, Tá? Então, quando você tem
Quando você tem o problema de percorrer e remover, e do começo pode dar uma série de problemas de concorrência. Então é muito mais fácil a gente ir de trás para frente, porque eu sei que eu já analisei aqueles elementos e eu não vou analisar de novo. Um exemplo para quem não entendeu. Faz de conta que você tem uma lista e a tua lista é assim: 2, 2, 2, 2, 2. E você quer remover todos os elementos 2. Então se você fizer assim, veja o primeiro elemento, se for 2, remove. Aí você remove. Aí você vai agora para quem? Para o próximo elemento. Aí você vai para o próximo elemento. Se for 2, remove. Aí você remove. Aí você está bem aqui. Você vai para onde? Para o próximo elemento. Aí o que é que acontece? Você está pulando um monte de gente. Se você fizer ao contrário, aí não tem esse problema. Verifica o primeiro elemento. Remove. Verifica o segundo. Remove. Verifica o terceiro. E aí você vai ao contrário, tá? Como é que eu consigo fazer esse laço e ir ao contrário? Tem que fazer o menos 1 no final. Eu tenho que ao invés de fazer assim, eu tenho que fazer aqueles índices, né? Então, quem é o último? É o size. É o tamanho da lista. Não. Tamanho é um depois do último, lembra disso? Se eu tenho 5 elementos, o primeiro índice é o índice 0 e o último é o índice 4. Então, o último elemento é o size menos 1. Como é que eu pego o size? Lista, ponto, size, menos 1. Então, se eu comecei do último, eu vou continuar fazendo enquanto ir for... Enquanto ele for. Ele começa no tamanho da lista. O i começa no, sei lá, 10. Eu vou continuar fazendo enquanto i for... Pera. Menor que o tamanho da lista. Não tinha que começar com 0 não, hoje. Se eu começar com 0, eu estou começando do começo. Ah, é. Eu não quero começar do começo, eu quero começar do final. Se ele for positivo, Enquanto i... Exato, positivo é ser o quê? Maior que 0. Só que 0 é uma posição válida? Maior do que 0, vai entrar o 0 também? Maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0. Então, enquanto i for maior ou igual a 0, significa todos os elementos. Então, se a minha lista tinha tamanho 10, eu vou começar no 9, que é o último índice válido, e vou fazer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, porque o 0 é válido. Tá? E aqui eu vou colocar i mais mais, eu vou crescendo, e menos menos. Então preste atenção que isso daqui é importante, tá? Size menos 1, o último é menos 1, maior ou igual a 0, porque o 0 entra, e quando você precisar percorrer ao contrário, lembra que é menos menos, você tem que mexer nos 3 argumentos, tá? Como vocês fizeram FUP em Python, aí vocês acabaram não vendo essas técnicazinhas. Porque no Python eu começava com... Se você quisesse percorrer do final para o começo, você colocava o tipo 0, eu acho. For Aí i colocava o in menos 1 no final. range Em range. E tamanho da lista até 0 menos 1, era assim? Era. Tamanho da lista, tem certeza? Não era eu tamanho da posso lista colocar- menos 1, não? Acho que era É, era assim. Menos 1, menos 1, menos 1. Não era não? Não. Eu descubro já, bora lá. Python. Lista recebe... Lista recebe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, um for normal. For i in range length de lista. Aí eu faço o quê? Print i. Não. Print lista na posição i. Ok? Bora pro contrário agora, né? For i in range. Tamanho de lista menos 1, que é o primeiro válido, até antes de menos 1, que é o último inválido, indo de menos em menos 1. Ups, esqueci o laço. Não, não é 2 pontos não, é vírgula. Acho que é vírgula. Menos 1, menos 1, menos 1. Aqui eu vou fazer print i. Não, não é print i. print
Print lista na posição I. Tá certo. É isso mesmo. Menos um, menos um, menos um. Porque se você colocar 0, ele não vai fazer o último. Você coloca 0 aqui, ele não vai fazer o último. Porque ele não inclui o último elemento, é intervalo aberto no último. Então, se eu colocar 0, é a mesma coisa de estar fazendo maior do que 0. Então, no Python, o que a gente está fazendo é enquanto for maior que menos 1, para ele incluir o 0. Por isso que é menos 1, menos 1, menos 1. É o mesmo conceito, tá vendo? Lista menos 1, enquanto for maior que menos 1, o I vai receber menos 1. Mesma ideia, só que escrita com a sintaxe diferente. Tudo bem. Menos igual a mesma coisa, menos, né? Isso aqui é a mesma coisa. I maior do que menos 1 é a mesma coisa que I maior ou igual a 0. Se essa ideia for mais fácil de fixar, menos 1, menos 1, menos 1. 2 tem 1. Ok. Se eu encontrar... Só que agora não é mais fig. Para não ter que botar lista índice I, eu posso fazer aqui. Figurinha fig recebe lista.get I. Agora eu posso... Agora eu só mando fig. Se o ID for nulo, eu insiro. E agora eu removo quem? Removo a posição I. Índice.remove. Remove tem índice.remove na posição I. Agora eu não tenho problema porque eu consigo ir removendo do começo para o final. Preenche álbum, retorna alguma coisa? Não. Ela faz uma coisa. Ela tira da lista e coloca no álbum. Se tudo deu certo, eu começo com... Ele não vai inserir os repetidos, correto? Os que já existirem no álbum. Já dá pra gente testar? Falta só mostrar. Então vamos copiar lá do álbum, que é a mesma coisa. Vamos copiar aqui do álbum o nosso toString. Ok? Os nomes das variáveis são as mesmas, aí simplificou nossa vida. Preencher álbum. Ok. toString, blá blá blá, blá blá blá, pipipi, blá blá blá, blá blá. Vamos testar? Para a gente testar, a gente vai lá para o controle e vamos fazer aqui. Então, para a gente testar, eu não vou fazer interativo, tá? Então, eu preciso de um álbum. Não. Antes de tudo, eu preciso de quê? Não posso rodar as coisas aqui. O que é que eu vou ter que criar? Precisa do main. Preciso da main. Public static void main. Ok. Agora sim, posso criar um álbum. Nosso álbum, ele recebe o que de construtor? Não lembro. O álbum começa vazio? Eu acho que sim. Não, ele recebe uma lista de figurinhas. Mas a lista tá vazia. Então, eu posso fazer isso? Não, tu tem que colocar lá na lista, né? Se eu inserir nulo, qual vai ser o valor da lista lá dentro? Nulo. Aí eu vou conseguir inserir alguma coisa dentro de nulo? Não. Então, no mínimo, o que é que eu tenho que fazer aqui? Não. New ArrayList de figurinha. Pelo menos, criar um objeto para ser inserido. O que você está reclamando, querido do meu coração? Alt Enter. Inseriu algo. Not statement. De que reclamas? Tá faltando um? Não tá faltando um não. Ok. Tá, desculpa. Álbum recebe new. Álbum, tá faltando isso.
E agora, o que eu tenho que fazer? Criar a nossa lista de figurinhas. A nossa lista de figurinhas tem que ter figurinhas, né? Tem que ter figurinhas. Vamos criar figurinhas. Será que tem uma forma inteligente de colocar um monte de figurinhas logo de uma vez no álbum? Só pedindo o ID. Não, eu tenho que inserir de uma por uma? Que saco. Você pode colocar Saco. o ID e depois e falar Queria- quantas dessas você tem também. Não, vamos fazer um gerador aleatório de figurinhas aqui. Void não. Array list de figurinha. Ele vai criar vai se chamar gerador. Gerador, eu quero saber quantas figurinhas, int quantidade. Aí ele vai gerar um pacotinho para mim. Tudo bem? Vai gerar. Então, para simplificar nossa vida, eu vou dizer os índices. O intervalo. Int. Fazer bem simples para não confundir vocês. Então, eu preciso criar uma aleatória. Array list de figurinha lista. E agora for int igual a 0 e menor do que quantidade e mais. Preciso criar figurinhas aleatoriamente e inserir no meu álbum. Tinha um edit em Python que eu sabia, mas esqueci qual é o nomezinho do aleatório. Tudo bem? Então em Java, como é que eu crio uma coisa aleatória? Figurinha fig recebe new figurinha. ID 0. Ué, como é que eu crio uma coisa aleatória em Python, hein? E em Java? Random? Tem random. Random recebe new random. Será que é só assim? Não sei. Será que dá? Random ponto. Não, como é que eu gero coisas? Na dúvida. Gerar números aleatórios em Java. Números aleatórios em Java. Blá, 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 blá. Preciso de um random. Aí depois eu faço gerador.nextInt. Ok, nextInt para gerar o inteiro. Então eu tenho que importar. Já importou. Tá aqui, ó. NextInt. Posso até dar um limite. Inteligente, agora você falou, foi no Google, eu já sabia. Eu devia ter perguntado no IntelliJ. Então vamos gerar int limite. Números entre 0 e um determinado limite. Então esse aqui vai ser o número da nossa figurinha. Int número. Só que agora a nossa figurinha precisa de um nome, né? Como é que eu gero um nome? Aleatório? Ué, vamos lá. Tem que ser o nome do jogador. Nome do jogador. Não, é só para Pra inteiros, né? gerar um número é NextInt, então não tá NextInt. Eu poderia gerar um álbum. Olha que legal. Eu poderia gerar um álbum completo para poder usar como referência, já como nome e número de todos os jogadores, né? Então vamos criar um álbum completo para a gente usar como referência. Álbum. Ia escrever full álbum, mas eu não posso fazer isso. Completo recebe new álbum new array list de figurinha e o array list de figurinha. Agora eu preciso preencher ele. Completo ponto inserir figurinha, nova figurinha. Meu Deus, que coisa braçal. Então o 0 vai ser nome de um jogador famoso que não seja Neymar. Clodoaldo. Clodoaldo é muito sucesso. Clodo. É o Clodo. Deus, vamos fazer da forma mais bruta possível. Hã? Bonito mesmo, hein? Bora lá. O 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, primeiro é o Clodoaldo, depois vai ser o Baggio. Baggio era? Ah, o cara da Itália. Depois... Foi. Depois vai ser o Pelé. Já que o Pelé está aqui, quem tem que estar aqui também é a Xuxa. Não, perdão, confundi. Maradona. Confundi os dois. Maradona. Depois vem o Ronaldo. Qual? Não interessa. Qualquer um que você queira. Paulo Baia. Quem é esse? Paulo Baia? Melhor Cristiano Ronaldo. Paulo Baia. Paulo Baia. Kaká. Kaká. Neymar. Pelé. Baggio. Baia volta com o João. Maradona. Baggio. Se vai errar, erre com gosto. Maradona. Ah, claro que tem que ter o Tafarel. Tafarel. Isso é porque é o pessoal daqui, pessoal. Bora lá. Ok, 8, vamos fazer 10 pra gente completar, né? 11 tem que ser um time, então. Ah, tá, combinado. 8, 9, 10, que disseste, meu bem, desculpa. Tudo bem. Mas já que tá aqui, ó, Ronaldo. Não, ele não. É o Ronaldo que você quiser, pode ser o que você quiser. É, tudo bem. Neymar. Precisa de mais gente, bora pra cá. Hulk? Hulk é do Marvel, mano. DC, sei lá. Tá errado. O Messi tem que ser Magno Alves. Magno Alves, ele joga onde? Jogava no Ceará. Magno Alves. Pode só o Messi. Pode só o médico. Messi não sei se diga. Ok, temos um time completo da Liga Infanto Juvenil aqui de Quixadá, né? É porque o 0 vai do... Não, mas não tem 0. Falta o 11, tudo bem. Não faz diferença mesmo. Ok, time completo? Não, falta o Cristiano tá Ronaldo. faltando o maior jogador da cidade, o Juninho Quixadá. Só botou de fora. Quem é? Juninho Quixadá. Ele tá machucado já. Então eu vou tirar o... Então, Ele tá 6 meses pra ser tá famoso. machucado. O Juninho Quixadá entra e o Cristiano Ronaldo não entra. Tudo bem. Ele tá aqui, ó. É o Ronaldo. Todos os Ronaldos estão representados aqui. Todos os Ronaldos, olha. Todos, ó. Quem é esse daí vai entrar no lugar do Clodoaldo. O Juninho Quixadá. JQX. JQX. Ok. Todos. Eu preciso tirar um 0. É para ter o número 11. Não faz diferença, aqui não é o índice, é o ID do jogador, né? A camisa, temos todo o nosso time. Tá aqui um álbum de figurinhas completo. Ok, temos o álbum de figurinhas completo. Vamos fazer uma coisa legal. Gerar figurinhas. Ok, então para gerar figurinhas eu vou gerar a partir do álbum. Combinado? Não é no meu álbum que eu tenho a lista completa? Então eu vou gerar ou escolher figurinhas a partir de uma lista, de um array list de figurinha lista. Mas o objetivo aqui é só a gente experimentar. Ok? Então vamos lá. No meu gerador, eu vou pegar aleatoriamente elementos dessa lista e inserir na nova lista. Porque agora eu sei que todos os elementos são válidos. E não tem perigo de eu ficar escolhendo elementos de fora, né? Então eu vou pegar elementos aleatoriamente daqui
e inserir. Isso significa, se é aleatório, significa que pode ser repetido. Mas pelo menos eu sei que ele sempre vai escolher elementos válidos, que estão no meu álbum completo. Ok? Então, vamos lá. Preciso escolher um número válido. Então, eu tenho que escolher um número válido dessa lista completa, que é a nossa lista de referência. Então, o número vai ser random.nextInt até o limite de referência.size. Bora lá. Se o meu álbum de referência, se a minha lista de referência, ela tem tamanho 10, significa que os índices vão de quanto a quanto? 0 a 9. O que eu estou pedindo é que ele escolha um número aleatório que vá de 0 até 9. É isso que o NextInt faz. Eu imagino. O que é que o NextInt faz? Se clicar aqui. Aqui eu tenho o limite. Então ele vai escolher números de 0 até o limite. Volta para onde tu estava, miséria. Vamos ver aqui. Java NextInt. O que é que ele faz? Blá, 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 blá. Java NextInt. O que é que você faz, NextInt? Você inclui o último ou não inclui o último? Só que eu poderia Java útil. Eu queria o NextInt, eu queria saber se o limite entra ou não entra. Por exemplo, se eu gerar de 0 a, se eu gerar NextInt 3, vai ser só 0, 1 e 2 ou vai ser 0, 1, 2 e 3? Eu não sei. Vamos testar aqui. Então eu vou pegar esta figurinha e inserir. Então, lista.add referência.get e vou pegar da referência e vou adicionar na minha lista. E aí no final eu retorno a minha lista. Já consigo gerar pacotinhos. New array list de figurinha. Então bora lá relembrar o que a gente está fazendo. Precisa de um gerador de figurinhas. Só que para não gerar e ficar os nomes tudo descompassados, eu criei um álbum que a gente chamou de álbum completo. Então nosso álbum só tem isso daqui. As nossas figurinhas já tem nome e tem número. Qual é o nosso joguinho agora? Escolher aleatoriamente algumas figurinhas desse álbum, inclusive repetidas. E a gente colocou isso daqui no métodozinho chamado gerador, onde eu vou gerar tantas figurinhas a partir dessa lista, que é uma nossa lista de referência. Então, eu vou fazer quantidade vezes, aqui o nosso laço, faça quantidade vezes, escolha um número aleatório, que esteja dentro dos índices da nossa lista, pegue essa figurinha de lá e adicione na minha lista. No final a gente retorna a lista. Vamos ver se deu certo? Então vamos gerar um pacotinho. Array list. Agora sim vem o nosso pacotinho. Array list figurinhas que se chama pacotinho. O pacotinho vem quantos? Vai ser um gerador 5. Vamos gerar 5. Gerador 5. E aí eu vou puxar do nosso álbum de referência. Vai ser completo ponto lista. A lista é pública, é? Não sei. Olha pra cá. Álbum. Isso daqui é public? É public. Vamos dar um private e fazer um get. Generate gets. Ok. Tudo bem. Ok.
Então eu vou gerar, não posso mais gerar de lista, ponto get lista. Se tudo deu certo, no meu pacotinho, o que está reclamando? O meu gerador, tá. O meu gerador é um gerador da classe controle. Tá vendo aqui? De onde é o método gerador? É da Tá. classe. Porque em Java tudo só pode ser chamado a partir da classe. Será que o canto legal para esse gerador é aqui ou, por exemplo, é lá na classe pacote? Porque aqui esse gerador tem que ser aí na classe pacote. Eu acho que o melhor canto dele é na classe pacote. Porque não é a classe pacote que lida com pacotes de elementos. Então, vamos lá. Isso daqui vai lá para a classe. Cadê nessa classe? Ficou mais complicado entender essa classe de controle. Não, aqui é só onde eu vou colocar a minha main. Sim. Tudo bem? Mas aí, dentro da main, eu posso fazer outros métodos? Não, dentro da main não. Você pode fazer, por exemplo, no controle. O controle é uma classe como qualquer outra. Uma classe como qualquer outra. Vamos lá para a nossa classe pacote. Cadê você, pacote? Como é que eu chego lá no pacote? Pacote. Quero ir lá para o pacote. Na nossa classe pacote, a partir de agora eu tenho um gerador. Tá vendo aqui o meu gerador? Ok. Pergunta. O gerador. Que legal, ó. O gerador vai retornar uma lista ou ele vai gerar para dentro da lista que o pacote tem? Ele vai gerar pra dentro da lista. O que vocês acham que é melhor? Eu já não Então, ao invés de fazer assim, né, retornar uma lista, eu vou só preencher a nossa lista, que é o nosso pacote. Vai ser um método, né? Isso é um método. Agora eu não vou criar uma lista, eu vou simplesmente gerar várias figurinhas e jogar dentro do nosso pacote. O nosso gerador gera, mas gera a partir de onde? Do nosso álbum de referência. Vai pegar aleatoriamente várias figurinhas desse álbum de referência e colocar dentro do nosso pacote. Essa referência foi criada onde? Aquele completo que eu coloquei todo mundo, tá? Eu passei um array list, mas se você quiser a gente poderia passar o álbum aqui. Até faz mais sentido, né? Um álbum. O que é que muda aqui agora? Então, o nosso aqui não é referência, aqui é álbum.getLista. E aqui também não é referência, aqui é álbum.getLista. Estou gerando várias figurinhas magicamente a partir do meu álbum de referência, da minha base. Ok? Então vamos lá, vamos tentar entender o que é isso daqui. Nosso pacote acabou de ganhar um método que eu posso criar um pacote vazio e a partir de agora eu vou tirar esse cara daqui, porque eu posso simplesmente criar ele vazio. List, meu array list de figurinha. Eu posso criar ele vazio e depois eu mando gerar aleatoriamente várias figurinhas. Ok? Tudo bem? Estamos acompanhando? Estamos mexendo com um monte de ideia aqui, um monte de conceito. Daqui a pouco a gente vai mudar de novo isso daqui, mas vamos acompanhar passo a passo. Porque a ideia, pessoal, é o processo de construção do pensamento. Se eu simplesmente chegasse e desse tudo pronto, montadinho, quebra-cabeça todo encaixado, a gente não ia ver como é que a coisa chegou onde chegou. Ok? Se eu simplesmente chegasse, pessoal, nós vamos ter essas 5 classes aqui e elas vão se encaixar exatamente desse jeito. Mas você como foi que você chegou nisso? A gente está tentando fazer e vendo o projeto crescendo aos pouquinhos. Então, bora lá. Agora eu tenho uma classe pacote. A nossa classe pacote começa vazia e eu acabei de inventar um método gerar aleatoriamente, que ela vai gerar
Ups. Que ela vai gerar a partir de um álbum de referência. Ok, vamos ver se agora este negócio funciona. Ok, então... É tão feio esse negócio aqui no meio do nada, né? Não existe nenhuma linguagem que é tipo o Photoshop, né? Que dá pra você criar uma pastazinha e colocar tudo dentro. Seria tão mais prático. Não entendi, uma linguagem... Uma linguagem aí onde a pessoa teria tipo as camadas do Photoshop. Onde você Mas esse é o conceito de classe. As camadas são as classes. O que é difícil no OO e que é uma coisa que exige tempo e maturidade, por isso que a gente está fazendo o projeto juntos, porque na minha concepção, que pelo menos foi assim para mim, a gente só consegue aprender por saturação, no sentido de que você vê várias formas diferentes de resolver e você vai se acostumando com elas. Claro que a gente está vendo um monte de coisa nova, mas você já identifica um monte de coisa repetida do que a gente já fez no anterior. E aí você vai vendo várias formas de solucionar e elas vão meio que entrando por osmose. Porque simplesmente você vê uma solução pronta, é como se as coisas magicamente não encaixassem. Você dissesse, ué, como foi que a pessoa chegou nisso? Tá? Então, a próxima pergunta que a gente vai se fazer já é, onde é o canto disso que eu acabei de escrever aqui só para funcionar? A gente vai pensar, será que isso tem que estar lá na classe álbum? Será que isso tem que estar dentro do controle? Será que onde é que isso vai estar? E esse é o nosso processo de amadurecimento. Tá? Então vamos botar ele aqui, vamos botar ele para funcionar, depois a gente tira este trambolho horrível daqui. Esta bodega horrível daqui. Então vamos lá, quero colocar elementos no meu pacotinho. Então, criei um pacotinho. Não é assim não. O meu pacotinho é uma coisa do tipo pacote. Pacotinho, recebe, new, pacote. Ok, tenho um pacote. Vamos mostrar o nosso pacote? Salt, pacotinho. E vamos mostrar também o nosso álbum completo, né? Salt, álbum, cadê? Salt, completo. Completo /n e depois nosso pacotinho /n. Então, como é que eu rodo? Ctrl Shift F10? Alt Shift F10. Ok. Aprendi a fazer isso aí hoje. Ok. Será que tá todo mundo aqui? Então, o primeiro é o completo, tá todo mundo aqui, ó. O Baggio, o Pelé, Maradona, Ronaldo, Paulo Baia, tá todo mundo aqui, né? E o segundo é o pacotinho, que não tem ninguém. Agora vamos começar a testar as nossas coisas. O que é que eu vou fazer agora? Vamos fazer um gerador. Pacotinho, ponto, gerar aleatoriamente. Quantos? 5. E eu vou gerar a partir de que referência? Meu álbum que se chama completo. Então agora a gente vai... Hã? Pode ser. Disponíveis faz mais sentido para você? Tipo, quais figurinhas são disponíveis para eu ganhar? Aí quando eu tiro um pacotinho, tem 3, vem 3. Disponíveis, ok. Disponíveis. Referência faz mais sentido para mim, ou não? Pra mim é existente. Tudo bem, não vamos chegar no consenso não. Vamos deixar o nosso álbum de referência. Vamos corrigir se tiver com a mesma variável, porque já copiou. Se tiver alguma coisa diferente, é porque fez sozinho, né? A pessoa associa diferente. Tipo, se eu fosse fazer sozinho, eu não ia botar referência, eu ia botar outro nome. Tudo bem. Bora lá, vamos ver se eu tenho 5 figurinhas. Prepara 1, 2, meia aí. 5 figurinhas. 5 figurinhas? Tem aí 5 figurinhas? Sim. Ué. Não pegou aleatório, pegou só os 5 primeiros, né? Será que é o meu gerar aleatoriamente? Que tá pegando direto do i? Sai do meio, carniça.
Geral. Ah, tá pegando direto do i. Eu não quero que pegue direto do i. Eu quero que pegue de número. Porque número não é um número aleatório dentro do range do meu álbum. Então é de número. Então bora lá. Alt Shift F10. Foi? Paulo Baio, Cristiano Ronaldo, o Kaká. O Maradona, o Kaká apareceu 2 vezes. Ó, vamos ver se tá. Vamos rodar de novo, ver se está gerando diferentes. Mas aí ele pode vir repetido. Pode. Repetido, né? Pode, eu não posso colar repetido. Vamos criar um álbum vazio e mandar inserir no nosso álbum. Porque aí é para sumir do meu pacotinho os que não estiverem repetidos e é para sobrar só o que apareceu de repetido. Então vamos lá. Depois troca, vamos trocar. Então, faz um código e fica trocando. bora lá, pacote. Não, agora não é o pacote, é o álbum, né? Álbum novinho. É um álbum novinho que eu acabei de comprar. É um novo álbum. O álbum precisa do array list, né? O álbum precisa do array list. Então eu tenho que passar aqui um new array list de figurinha. O nosso álbum começou vazio. E agora eu vou inserir o meu pacotinho no meu álbum. Como é que eu faço isso? Pacotinho ponto preencher álbum e eu passo o álbum que estava novinho. Onde? Ó, eu tinha um álbum novinho que não tinha nada. Um álbum novinho que não tinha nada. Gerei aleatoriamente 5 figurinhas e mandei inserir no meu álbum novinho. E agora eu quero saber o que é que tem no meu pacotinho e o que é que tem no meu álbum novinho. Pacotinho e no meu álbum que estava novinho. Então o que é para aparecer? Tudo que não é repetido, tudo que é repetido fica no pacotinho e tudo que não é repetido fica no nosso álbum novinho. Bora testar. 1, 2, meia aí. Vai. Ih! E foi? O problema foi no preencher álbum. O meu get i tá saindo dos limites. Bora lá no preencher álbum ver o que foi que apareceu, que foi que deu de problema. Ah, tá. Não é maior ou igual a 1. É só maior que menos 1. Round 2. Fight! Ok. Deu certo? Antes no pacotinho eu tinha o Maradona, o Baggio, o Ronaldo, o Paulo Baio e o Ronaldo. Depois que eu inseri no álbum, sobrou só o Ronaldo no pacotinho. Então, por enquanto, aquilo ali embaixo é o álbum que estava, o nosso álbum novinho. Agora tem os... E se colocasse em ordem no álbum? Hã? Se colocasse em ordem no álbum. Ah, professor, vamos ordenar isso tudo aí? Ué, vocês sabem ordenar em Java? Não é ordem. Não. Próxima Copa do Mundo, o vai virtual. A gente quer fazer. 4 anos. Ué, ia ser legal se a gente pudesse, toda vez que eu inserisse no álbum, ele inserisse ordenado, não ia ser legal? Ia ser muito legal. Toda vez que eu inserir no álbum, ele insere ordenado. Então a gente tem que colocar isso onde? Esse método onde? No álbum. O nosso pacote pode ser, nosso pacotinho vem todo baldeado, mas no álbum ele tem que estar ordenado. Ah, professor, como é que eu ordeno em Java? O senhor não ensinou. Ordenar array list em Java. Professor, o senhor não sabe? Eu sei. Eu estou mostrando para vocês que vocês não precisam depender de mim para poder implementar uma coisa que vocês tenham curiosidade de fazer. Como é que eu ordeno isso daí? Eu tenho um método sort. Eu tenho um método sort que recebe um objeto e um comparador. O comparador diz como é... que legal.
Tem uma classe presidente. Nossa classe presidente tem uma série de atributos. Vixe Maria, que coisa feia. Eu nunca vi isso daqui na vida, não. Ah, tá. Professor, você não sabe? Hã? Não, mas eu estou imitando vocês procurando conhecimento. Não é assim que vocês fazem, não? Vocês saem lendo e tendo raiva e pulando de página em página. Ou procurando uma solução que seja só copiar e colar. Só que vocês vão ter que ler, uma hora vocês vão ter que ler. Blá, 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 blá. Então, ordenação em Java é um pouquinho diferente de ordenação no Python. Só um pouquinho. Porque quando você está lá no Python, cadê a minha lista? A lista aqui já está ordenada. Vamos criar outra lista que não esteja ordenada. Só para vocês entenderem o que é um comparador. 2, 3, 1, 5, 3, 4, 5. No Python dá para fazer só sorte de... É assim, é? Não, não é. É lista.sort. Lista.sort. Lista. É. No Python dá para fazer só lista.sort. Porque aqui a gente está lidando com um objeto simples. Então ele sabe como é que ordena, ele sabe qual é a ordem de inteiros. Mas como é que eu ordeno figurinhas? Para você é óbvio que é pelo número. Mas você tem dois atributos, sim ou não? O número e o nome. Você tem que dizer para eles como é que você vai ordenar os elementos. Se a tua lista aqui fosse de figurinhas, você teria que dizer, olha, eu quero que você ordene pelo número. E é isso que é o comparador. O comparador diz qual dos dois elementos eu vou utilizar para comparar uma figurinha. Então, em Java, a forma fácil de fazer é assim. Bora lá para a figurinha. E na figurinha você vai dizer como é que duas figurinhas se comparam. Implements comparable. Você vai dizer, ei, como é que... Cadê? Tá vendo aqui, ó? Como é que duas figurinhas se comparam? Se você tivesse um pouquinho de paciência e lesse, tem um monte de tutorialzinho direitinho que escreve passo a passo como é a lógica, você chegaria nisso. Você chegaria que tem duas formas de fazer. Uma ensinando a figurinha como é que ela se compara com a outra, e a outra forma é criando um método que sabe comparar duas figurinhas. Era isso que a gente estava fazendo lá naquela implementação. Mas essa daqui você poderia dizer, olha, para comparar duas figurinhas, a figurinha menor é a que tem o menor número, o menor índice. Então, this.getId menos figurinha.getId. Tá? Outro dia, quando a gente chegar em ordenação, a gente vê bem direitinho o que é isso. Mas o que você está dizendo é como é que eu faço as figurinhas entenderem qual das duas é a menor. Se você perguntar para as duas figurinhas, figurinha, você é menor do que essa, ela vai utilizar o ID como comparação. Ok? E esse método aqui, a ideia dele vem lá do C. Tá? Então, vamos parar aqui não. Eu entrei nisso para dizer, se você quisesse aprender a comparar, você teria que abrir uma página do Google, você teria que ler o tutorial, você teria que entender os métodos de comparação, você teria que adquirir conhecimento. Então vamos chegar lá, e agora o meu método sort funciona. Então na hora de inserir, cadê você? Preencher álbum, né? Não, preencher álbum. Inserir figurinha, insere a figurinha no álbum, e agora eu posso fazer lista.sort. Lista.sort. Comparador, não, sort. Pitambas, como é que eu faço isso aqui? Java.útil. Ai. Java.útil.
Como ordenar uma relist de objetos? Comparator. Ah, tá. Lembrei. Que saco. Collections.sort. Estava esquecendo o nome. Collections.sort. Eu vou ordenar a nossa lista, que se chama lista. Como é que ele vai saber como uma figurinha, qual é a ordem das figurinhas? Eu disse para ele que ele usasse o ID. Será que agora deu certo? Vamos ver. Nossas figurinhas estão ordenadas? Estão. Porque toda só no álbum, não no pacotinho. Tá? Outro dia a gente vê com bem devagarinho, porque não era o trabalho de fazer isso ainda. Isso é só lá nos contatos. Nos contatos é que a gente precisa de ordenação. Então, basicamente você manda ordenar, mas para mandar ordenar você tem que dizer como é que ordena. Então aqui a gente colocou o método lá nas figurinhas. Ok, 11h43. Vocês querem fazer mais alguma coisa? O que é que a gente já tem aqui no nosso projeto? Nosso projeto, a gente consegue inserir figurinhas no pacote, a gente consegue não precisa depois colocar todos no controle, né? o Pode quê? deixar separado. Pode deixar separado. O normal é separado. Normalmente eu coloco tudo junto, porque quando na hora de copiar e colar para o Notepad, eu consigo para vocês continuarem. Entendeu? Eu ia como ouvinte para o semestre passado, aí eu antes fazer tudo separado. Aí quando chegou o que eu achei que... Não. É só porque a forma de mandar o código para vocês, ou por exemplo, vocês chegarem lá no repositório, copiarem o código e colarem para vocês rodar, é muito mais fácil copiando tudo e colando do que ter que montar um projeto, adicionando as classes individualmente, disso. Eu vi em Python quando a gente fazia o PO assim, tinha que importar a outra parte do código para Tá. Como todos eles fazem parte do mesmo pacote, você não precisa de import. As classes já têm visibilidade de pacote. Então todas conseguem se enxergar. Se eu tivesse em pacotes diferentes, aí eu teria que fazer um negocinho desse. Importar figurinhas que está em outro pacote. Todas as classes do mesmo pacote, elas se enxergam. Vamos ver o que a gente... Vamos para terminar. Eu acho que a gente pode colocar a interação com o usuário, tipo, para ele colocar, sortear, aí sorteia, não, tipo, comprar um pacotinho, aí aparece o pacotinho. Tá. Vamos só tirar este trambolho daqui que está incomodando demais, ok? Então, bora lá. Como é que eu faço para tirar esse preenchedor de álbuns ou esse gerador de álbum de referência daqui? Onde é que eu coloco? Sugestões. Eu crio uma nova classe, eu coloco lá dentro da classe álbum, eu crio um método em algum lugar. Vamos lá, imaginar. Opções. Se fosse um método na classe álbum, seria que nome? O que eu quero é tirar ele daqui. Onde é que eu poderia colocar? Porque aqui ele não faz o menor sentido. Não tem como comprimir ele. Comprimir ele? Como? Tipo, comprimir, tipo, fazer com que uma coisa, uma simples palavra signifique tudo isso. Não tem como, né? Tem. Mas é muito complicado. Não, mas assim, independente de comprimido ou não comprimido, não faz sentido ele estar aqui, tá? O que eu quero, a gente poderia utilizar, se o meu objetivo fosse só gerar uma lista, tá vendo aqui que eu estou gerando uma lista? Eu poderia gerar uma lista de um golpe só, né? Utilizando a classe arrays.comolista, e aí eu poderia botar os vários objetos, como se eu estivesse inicializando que nem no Python, um do lado do outro. Ok? Arrays.comolista, eu botaria aqui todas as nossas figurinhas uma do lado da outra. Mas a questão agora não é essa, eu não quero este trambolho aqui. Vamos pensar, sugestões. Colocar
Mas aí teria que nome? Seria um nome referência. Referência é um nome para o método? Será que a classe álbum não era para ser uma classe para todos os álbuns e jogar um inicializador de álbum preenchido faria sentido lá? Eu não poderia trabalhar a mesma classe álbum utilizando as figurinhas do RDB? Estou confundindo com banco de dados. Utilizando várias figurinhas. SF. Como é que é o nome da disciplina do banco de dados? Bugou, travou minha cabeça. Ó, porque se eu colocar isso daqui dentro da classe álbum, é como se eu estivesse dizendo que a classe álbum só trabalha com essas figurinhas desse álbum, com esse nome. Um método para receber várias figurinhas, vários tipos de pacotes de figurinha. Vamos lá, vamos entender. O que é que esse método faz? Em palavras. Ele recebe uma lista. Não. O que é que esse bloco de código faz? Se você conseguir achar palavras, você vai conseguir achar verbos, você vai conseguir achar sentido. Vamos lá, tenta descrever. O que é que esse bloco de código faz? Ele define todas as possibilidades de figurinhas. Ele cria um álbum específico, não é verdade? Então, o que eu preciso é um método que crie um álbum específico. Então, ele não pode estar lá dentro de álbum. O álbum vai utilizar essa informação. Se ele não é um método de álbum, o que é que isso daqui deveria ser? Uma nova o quê? Uma nova classe. Uma nova classe. No caso de álbum de Copa. Pronto. Poderia ser uma instância. Ok? Poderia ser um álbum da Copa. Eu poderia ter um gerador de álbuns. Poderia ter um gerador de álbuns. E um álbum tem passos diferentes. Tem uma parte da RBD, uma parte da... Tudo bem. Quando a gente chegar em classes abstratas, herança e tudo mais, a gente vai ver que a gente poderia ter uma classe que se chama gerador de álbuns e eu poderia criar várias classes que implementam ela. Poderia ter o gerador de álbum do RBD, poderia ter o gerador de álbum do... não? Futebol, poderia ter o gerador de álbum do... Porque isso daqui não é a classe álbum que faz isso. A classe álbum vai gerenciar essas coisas. Então, por hora, a gente vai criar uma classe chamada gerador de álbum de futebol. E qual é a responsabilidade dela? Gerar o álbum de futebol. Tudo bem? Não é isso que ela faz? Porque se eu botasse isso daqui dentro da classe álbum, é como se eu estivesse restringindo que a classe álbum só faz isso, o que não faz o menor sentido. Tudo bem? Então, isso daqui vai ser para nós uma nova classe, projeto, nova classe, gerador, álbum, futebol. Que vai fazer única e exclusivamente uma coisa, que é o quê? Gerar o álbum. Isso poderia ser um gerador de vários álbuns? Tudo bem, mas por enquanto que a gente não sabe herança nem interface, a gente vai fazer só o do futebol. Ok? Se a gente fosse fazer de forma genérica, a gente diria, olha, para gerar um gerador de álbuns, olha aqui pessoal, que aí eu já dou a parte da ideia, tá? Eu poderia dizer assim, olha, desde que não é uma classe, eu quero um gerador de álbuns, public interface. Um gerador de álbuns é qualquer coisa que consiga me gerar um exato. Álbum generate. Ok? E aí eu poderia criar um gerador de álbuns de futebol, um gerador de álbuns de RDB, um gerador de álbuns não sei o que. Mas agora eu não quero. Eu quero só gerar por enquanto um que é concreto, que é uma classe que vai me gerar um álbum de futebol. Então, gerador de álbuns de futebol vai fazer uma única coisa, que é gerar e me retornar um álbum de referência.
referência. Tá vendo o que ele faz? Ó, a única coisa que ele faz é criar o álbum, preencher o álbum e retornar o álbum. Okay. Ó, o nosso gerador, ele tem estado? Estado. Por exemplo, o estado, sentado, em pé. O estado do álbum são as figurinhas que estão nele. Estado são os atributos. Comportamento são os métodos. O nosso gerador tem estado? Não, ele só tem comportamentos. Então eu posso dizer que esse método aqui é um método estático. E aí a gente vai ver a diferença lá quando eu voltar. Vamos lá voltar para onde eu estava. Agora eu quero gerar o meu álbum de referência, né? Posso fazer simplesmente assim, ó. Álbum de referência vai ser quem? Gerador de álbum de futebol, ponto. Ixi, generate não, que eu não posso usar palavras em inglês. Gerar. Faz sentido? É legível isso daqui para vocês agora? Eu tenho um gerador de álbum de futebol que gera o meu álbum de referência. Isso é legível, eu consigo ler e entender que as coisas estão no seu lugar. Por que eu tive que colocar aquele método como estático? Um método estático é um método da classe. Se eu não tivesse colocado aquele método como estático, eu não teria como chamar ele a partir do gerador. Eu teria que, a partir do gerador, criar um objeto e chamar do objeto. Gera futebol, recebe new, gerador. Gera futebol.gerar. Porque os métodos, eles são, por default, chamados a partir dos objetos. São os objetos que chamam os métodos. Quando você coloca algo como estático, você diz, ei, esse método não é do objeto, ele é da classe. Para ser da classe, ele não pode acessar atributos, porque uma classe ela não tem atributos. Quem tem atributos são os objetos. A classe define quais serão os atributos do objeto. Quando você coloca ele como estático, você pode fazer isso. Significa que você pode chamar o método gerar a partir da classe. Você não precisa instanciar os objetos. Professor, para que é que eu precisaria disso? Isso é muito útil quando você quer simplesmente agrupar funções. Você tem funções, você não quer que elas interajam com os atributos do objeto, você quer que elas façam coisas. Por exemplo, você está fazendo um programa de simulação de física. Aí você pode ter uma classe que se chama forças. Aí você vai lá, coloca uma força que se chama força gravitacional, que recebe os parâmetros e retorna a força. Aí você pode ter uma força elétrica, você pode ter um monte de métodos que não necessitam interagir com os atributos, eles pegam dados e retornam dados. É isso que eu estou fazendo. Eu estou agrupando funções ao redor dessa classe, que é o gerador de álbum de futebol, que gera o nosso álbum de referência. Tudo bem? Tudo bem? Lembrando, tudo bem você se assustar, mas mantenha a consciência de que a gente assusta, depois a gente usa de novo, vê que faz sentido e daqui a pouco se torna trivial. Não tem um monte de coisa que a gente já está fazendo que já faz sentido, que já é legível, que já está sendo tragável? Então só persista e vai dar certo. Ok, pessoal, então eu vou fazer chamada. Ele já vai direto pro push. Aí a gente volta com ele quando a gente vai aprendendo isso aí. Ok. Então, eu acho que com o que a gente viu agora, já dá para fazer tudo que a gente viu agora. A gente precisava para agiota, porque, por exemplo, para remover as pessoas, a gente pode fazer aquele laço ao contrário, lembra? O laço ao contrário, que verifica e sai, matando os elementos. Para filtrar das pessoas, quero só as coisas da Maria, cria uma nova lista, saio percorrendo, colocando de um no outro, preenchendo a nova lista só com os dados da Maria e mostrando a nova lista. Então, tudo que a gente precisava para terminar a agiota, de uma forma ou de outra, a gente tem aqui. Seja criando novas listas, seja removendo elementos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos finalizar aqui. Ficou legal o nosso álbum de figurinhas, nunca tinha feito.
Não, deixa aqui. Nosso álbum de figurinhas. Talvez eu coloque. Então vamos enviar para vocês. Just git add ponto git commit -m figurinhas. Ok, projeto no Git. Vamos lá. Hã? Tá gravando isso aí? O quê? Esse você colocando no Git? Mas eu não faço isso toda aula, mano. É porque é tão rápido. É tão rápido. Eram 3 comandos só. Eu tava dentro da pasta, tá aqui o IntelliJ. Abri o terminal, aí eu dei 3 comandos, ó. Mandei. Cadê? Dei um status para ver o git status, para ver o que é que tinha de mudança. Aí ele mostrou, olha, você criou todos esses novos arquivos e esses daqui foram modificados. Aí eu dei um adicionar tudo de PO, git add ponto, aí ele, beleza, adicionou. Aí eu mando salvar localmente com o nome do commit de figurinhas e depois eu dou um push, git push origin master. E ele pede a senha, pronto, tudo no git. Eu tô tentando usar o Git Kraken. Git, o crack, release the crack, é cracker, que não é cracker, o nome é outro. Não, é K-A-R-A-Q-E-N. Git Kraken. Eu tô perdão, desculpa. Já deu meio-dia, perdão, pessoal. Release the crack. Release. Cara, ele é muito super Power Ranger porque vocês precisam. Ele é muito super Power Ranger. Se estiver no Windows, o Git Desktop é suficiente. Tá. Quero. Cadê? Portal do docente. Mudou o layout. Git. Release the Kraken. Release. Travei. Release the Kraken. Release the Kraken.